Bem-vindos aos Mistérios Divinos, um canal dedicado a explorar as histórias profundas da fé, das histórias bíblicas e dos grandes personagens que moldaram a nossa compreensão de Deus e do seu plano para a humanidade. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela vida de José do Egito, um homem cuja fé inabalável transformou sua tragédia em triunfo e seu dom em propósito. Prepare-se para mergulhar na emocionante história de um jovem que, mesmo traído por seus irmãos, escravizado e preso injustamente, encontrou favor aos olhos de Deus e se tornou a chave para a sobrevivência de um império. Vamos descobrir como a mão divina guiou José, desde o fundo do poço até ao palácio de Faraó, numa jornada que ecoa até hoje como um testemunho de perseverança e confiança no Senhor. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário nos dizendo o que mais te inspira na vida de José. Sua interação nos ajuda a levar essas mensagens prosperidade a mais pessoas e fortalece essa comunidade incrível. José era o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, esposa amada. Desde o início, sua chegada foi cercada de alegria, pois Raquel, por muito tempo, não pôde ter filhos. O nascimento de José trouxe um brilho especial à vida de Jacó, que o amava mais que os outros filhos, o que não passava despercebido pelos seus irmãos. O favoritismo de Jacó era evidente, especialmente quando ele apresentava José com uma túnica longa e ornamentada, símbolo de sua predileção. Enquanto os outros irmãos suavam no campo e enfrentavam o peso do trabalho, José era tratado com certa distinção, o que apenas alimentava a inveja e o rancor de seus irmãos. Apesar de sua juventude, José demonstrou um caráter distinto. Ele era sonhador, literalmente. Desde cedo, Deus lhe dava visões em sonhos que revelavam seu futuro. Numa noite, José teve um sonho que aconteceu com seus irmãos, mesmo sabendo de sua animosidade. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e o meu feixe se declarou e ficou em pé, enquanto seus feixes o rodeavam e se inclinavam diante dele. Os irmãos o olharam com desprezo. "Quer dizer que você será nosso rei?" "O que iremos governar?", disse, suas palavras transmitidas de escândalo e raiva. Não muito tempo depois, José teve outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Quando conto esse sonho a Jacó e seus irmãos, até Jacó repreendeu. "O que é isso que você sonhou? Acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos inclinaremos diante de você?" No entanto, Jacó, apesar de suas palavras, guardou o sonho no coração, reconhecendo que talvez houvesse algo divino por trás dessas visões. Os dias se passaram, e o rancor dos irmãos cresceu como erva daninha. Um dia, Jacó invejou José para verificar o bem-estar de seus irmãos, que estavam pastoreando longe de casa. Quando José se mudou, os irmãos o viram à distância e tramaram contra ele. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver o que será dos seus sonhos." No entanto, Rúben, o mais velho, conseguiu intervir. Ele sugeriu que não matasse José, mas que o colocasse em uma cisterna, pensando em resgatá-lo mais tarde. Os irmãos concordaram. Quando José chegou, arrancaram sua túnica colorida, símbolo de seu favoritismo, e jogaram na cisterna vazia. Enquanto comiam, avistaram uma caravana de ismaelitas que se dirigiu ao Egito. Judá, sempre prático, propôs que vendessem José como escravo. "Que vantagem há em matá-lo? Vamos vendê-lo. Afinal, ele é nosso irmão." Os outros concordaram, e José foi vendido por 20 peças de prata. José, agora separado de sua família, foi levado para o Egito, um mundo completamente diferente daquele que ele conhecia. A caravana entregou a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Em meio à sua nova realidade como escravo, José não permitiu que o desespero dominasse seu coração. Ele trabalhou com diligência, e Deus estava com ele, abençoando tudo o que fazia. Potifar logo notou que José era diferente. Ele o promoveu, colocando-o como responsável por toda a sua casa. Sob a administração de José, uma casa de Potifar próspera. Porém, a tranquilidade de José não durou. A esposa de Potifar, atraída por sua aparência e caráter, tentava seduzi-lo repetidamente.
José, fiel aos princípios que aprenderá desde jovem, escolheu todas as suas investidas. Como eu poderia fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele disse. Mas a mulher não desistiu. Um dia, aproveitando-se de uma oportunidade em que estavam sozinhos, ela agarrou sua túnica, insistindo para que ele cedesse. José fugiu, deixando a túnica em suas mãos. Humilhada e cheia de raiva, ela é sincera, acusando-o falsamente de tentar atacar. Potifar, ao ouvir as palavras de sua esposa, ficou furioso e mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, Deus continuava com José. Ele logo conquistou a confiança do carcereiro, que lhe entregou a responsabilidade pelos outros presos. José era justo e compassivo, e até mesmo ali, sua integridade se destacava. Certo dia, dois dos prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, tiveram sonhos que os perturbaram profundamente. Quando José os viu, perguntou: por que estão com semblantes tão tristes hoje? Eles explicaram o que eu sonhei, mas não havia ninguém para interpretar. José respondeu com humildade: as interpretações pertencem a Deus. Contem-me seus sonhos. O copeiro começou: sonhei com uma videira diante de mim. Nela havia 3 ramos, e ela brotou, floresceu e produziu cachos de uvas. Eu espremi as uvas no cálice do faraó e o entreguei em sua mão. José explicou: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o devolverá sua carga, e você voltará a servir o cálice em suas mãos. Então, ele pediu ao copeiro: quando isso acontecer, lembre-se de mim e fale de mim ao faraó. O padeiro, encorajado pela interpretação positiva, contornou seu sonho: sonhei que havia 3 cestos de pão branco na minha cabeça. No cesto de cima, havia todo tipo de comida para o faraó, mas os pássaros vinham e a comiam. José respondeu: os 3 cestos também são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó ordenará a sua execução, e os pássaros comerão sua carne. 3 dias depois, as interpretações de José se cumpriram exatamente como ele havia aqui. Apesar da promessa do copeiro, José ocasionalmente se esqueceu da prisão por mais 2 anos. Foi só quando o faraó teve 2 sonhos inquietantes que o copeiro finalmente lembrou-se dele. O faraó, perturbado por seus sonhos, convocou todos os magos e verdades do Egito, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Ele disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Quando estive na prisão, eu e o padeiro tivemos sonhos que um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, apareceu. E aconteceu exatamente como ele disse. O faraó, ansioso por respostas, mandou chamar José imediatamente. José foi tirado da prisão, barbeado e vestido luxuoso para se apresentar diante do rei do Egito. O faraó disse: tive 2 sonhos que ninguém consegue interpretar. Ouvi dizer que você pode explicar sonhos. José, humilde como sempre, respondeu: não eu, mas Deus dará uma resposta que trará paz ao faraó. Então o faraó contornou seus sonhos. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis pastando à beira do Nilo, seguidas por 7 vacas magras e feias que devoraram as primeiras. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de cereais cheias e boas crescerem em uma única pressa, mas depois surgiram 7 espigas mirradas e secas pelo vento leste, que engoliram as espigas boas. José ouviu atentamente e explicou: os sonhos do faraó são um só. Deus revelou ao faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as espigas secas representam 7 anos de fome que virão após a fartura. A fome será tão severa que consumirá toda a abundância anterior. E o fato do sonho terá sido repetido significa que isso é uma decisão firme de Deus, e ele a cumprirá em breve. José não parou apenas na interpretação. Ele, com sabedoria e ousadia, sugeriu um plano de ação ao faraó. Procure um homem sábio e prudente e coloque-o no comando da terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, armazene 1/5 de toda a produção em celeiros sob a supervisão do faraó. Esses suprimentos serão como servir para os 7 anos de fome, para que o Egito não pereça. O faraó e seus conselheiros ficaram com a clareza e a sabedoria de José. O faraó disse:
Onde encontraremos alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? Então, o faraó colocou José como governador de todo o Egito, apenas abaixo dele em autoridade. Ele entregou a José seu anel de selo, vestido com roupas de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço e o fez andar em sua segunda carruagem. O povo gritou diante dele: curvem-se! Assim, José, com apenas 30 anos, tornou-se o homem mais poderoso do Egito, responsável por salvar uma nação. Durante os 7 anos de fartura, José implementou seu plano com diligência. Ele supervisionou a coleta de grãos e a construção de celeiros em todas as cidades. A quantidade de grãos armazenados era tamanha que parecia areia do mar, impossível de medir. Durante esse período, José casou-se com Asenate, filha de um sacerdote egípcio, e teve 2 filhos. Ele chamou o primeiro de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. O segundo, ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Quando os 7 anos de fome começaram, a terra do Egito estava qualificada, mas o restante do mundo sentiu os efeitos devastadores da escassez. Pessoas de todas as partes vinham ao Egito para comprar grãos, e José era quem supervisionava as vendas. Entre os famintos eram os próprios irmãos de José, que foram enviados por Jacó ao Egito para comprar comida. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu imediatamente. Seu coração se encheu de emoções conflitantes, alegria, dor e um desejo de testar seus irmãos. José, disfarçando a sua identidade, falou com eles de maneira severa, acusando-os de serem espiões. Eles negaram, explicando que eram 12 irmãos, filhos de um único homem em Canaã, e que o mais novo estava com o pai, enquanto o outro estava desaparecido. José manteve um deles, Simeão, preso, exigindo que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua honestidade. Ele mandou que enchesse as malas de seus irmãos com irmãos e devolveu o dinheiro deles em segredo. Quando os irmãos voltaram para Canaã e contaram tudo para Jacó, ele ficou inconsolável. Vocês me privaram dos meus filhos. José já não está, Simeão também, e agora querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Mas de fome contínua, e Jacó finalmente permitiu que Benjamim estivesse com eles, após Judá oferecer-se como garantia de sua segurança. Quando José viu Benjamim, seu único irmão de sangue, não conseguiu conter as lágrimas. Ainda assim, ele prosseguiu com seu plano de testar os irmãos. Ele especifica um banquete, sentando-os de acordo com a idade, o que os deixou espantados. Após o banquete, ele encheu os sacos com grãos e secretamente serviu sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José invejou seus homens por acusá-los de roubo. A taça foi encontrada com Benjamim, e os irmãos, desesperados, retornaram à cidade. Judá mudou-se de José e fez uma das declarações mais tocantes da Bíblia. Ele se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim, explicando que a perda do filho amado destruiria seu pai. Diante da demonstração de solidariedade e união, José não pôde mais conter-se. Ele levou todos os egípcios da sala e revelou sua identidade: Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam ao Egito. Não se preocupem nem se culpem, pois foi Deus quem me invejou à frente de vocês para salvar vidas. Os irmãos ficaram aterrorizados, mas José os tranquilizou. Ele explicou que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para preservar sua família. Ele os abraçou, chorou com eles e pediu que trouxessem Jacó e toda a família ao Egito. Quando Jacó soube que José estava vivo, ele ficou incrédulo, mas logo se encheu de alegria. Meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de morrer. Jacó e sua família mudarão-se para o Egito, onde foram recebidos com honras. José providenciou terras férteis em Gósen para eles viverem. Ele cuidou de sua família com amor e devoção. Quando Jacó faleceu, os irmãos temeram que José buscava vingança, mas ele os tranquilizou novamente. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas. José viveu até os 110 anos, vendendo a terceira geração de seus descendentes. Antes de morrer, ele fez seus irmãos jurarem que levariam seus ossos de volta a Canaã, quando Deus cumprisse sua promessa de dar-lhes aquela terra.
E assim, a vida de José, cheia de altos e baixos, tornou-se um poderoso testemunho da fidelidade de Deus, do perdão e do cumprimento de seus planos. José do Egito é mais do que uma história de superação, é um retrato vivo de como Deus pode transformar até as coisas ruins em vitórias extraordinárias. Sua fidelidade, mesmo diante das maiores adversidades, nos inspira a confiar no plano divino, mesmo quando tudo parece perdido. Se você gostou dessa jornada pela vida de José, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Mistérios Divinos. Aqui, continuaremos explorando histórias que edificam, ensinam e nos aproximam de Deus. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe essa mensagem com quem precisa de uma palavra de fé e esperança. Até a próxima, lembre-se, os mistérios divinos estão sempre ao nosso alcance, esperando para serem desvendados.